Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre amplificadores operacionais comerciais. Começar pelos fabricantes, pelo menos os principais. Um dos maiores é a Texas Instruments. Ela tem no seu portfólio amplificadores de diferentes tipos. Vocês podem ver isso ao consultar a página da empresa. Okay? Ele até faz uma separação entre amplificadores operacionais, comparadores, amplificadores de instrumentação, amplificadores para medição de corrente e outros tipos especializados, mas na essência todos são dispositivos analógicos que tem dentro deles algum elemento de amplificação. Geralmente um amplificador operacional na estrutura mais interna. Okay? É realmente um grande fabricante. Outro é a Analog Devices. A Analog Devices ela é um fabricante que eu tenho muita consideração por eles, porque eles, pelo menos muito no seu início, se dedicaram bastante ao desenvolvimento de amplificadores bastante especializados voltado para aplicação de alta precisão. Eles ainda têm na sua linha amplificadores dessa classe de precisão, mas também estenderam para vários outros também que são bastante especializados. Okay? Então eles são realmente uma boa referência de produtos de muito boa qualidade voltado para a instrumentação de mais alta precisão. Um outro interessante é a Microchip. A Microchip, eu até nem sei se essa empresa existe com esse nome, porque se não me engano ela foi comprada por outro fabricante. Mas enfim, a Microchip começou como fabricante de microcontroladores. Quem se lembra disso, nos anos 90, ela começou fabricando microcontroladores de arquitetura Harvard, que são microcontroladores da família, se não me engano, PIC, era fabricado por eles. Muito famosos na época, porque eram bastante rápidos para o que existia no mercado. O concorrente, pelo menos quem dominava no mercado na época era o 8051, 8031 e 8051. Mas com a chegada dos microcontroladores PIC houve realmente houve um impacto muito grande no mercado. E naquela época eu me lembro que tinha professores que falavam que a eletrônica analógica iria morrer porque os fabricantes se dedicavam principalmente à concepção de dispositivos digitais, porque o microcontrolador poderia fazer tudo que você pode fazer no analógico. E a gente sabe que não é bem assim. Tanto não morreu a eletrônica analógica que o próprio fabricante de dispositivos que eram puramente microcontroladores e dispositivos digitais, hoje ela estendeu sua linha para cobrir a parte analógica. Então a eletrônica analógica está muito viva, está muito ativa. E o que me chama a atenção é que cada vez menos pessoas se interessam por compreendê-la, por estudar bem a parte eletrônica analógica. O que pode ser um problema que eu digo assim para o mercado no futuro, mas aqueles que se derem bem nesse mercado, eu acho que conseguirão se destacar. Então a Microchip estendeu sua linha para a parte de dispositivos analógicos. Não somente amplificadores, mas também outros tipos de dispositivos que são, na sua essência, analógicos. Outro grande fabricante é a Linear Technology. A Linear ela também fabricou por muito tempo dispositivos altamente especializados. Os seus preços, assim como o da Analog Devices, são realmente um pouco mais caros, mas os dispositivos são realmente de muito boa qualidade. Vocês têm amplificadores de precisão, por exemplo, com tensão de offsets menor que 0,75 mV. Isso, quando está na malha fechada, tem pouco impacto na saída de um amplificador se você não tiver um ganho muito grande. Então você tem também aqui outra gama de produtos, e você pode fazer uma seleção rápida aqui do que você procura a partir de alguns parâmetros. Okay? Por exemplo, a banda passante ou a corrente de alimentação menor com certo limiar, alguma coisa do tipo, ou seja, mais especializada. E também uma coisa interessante, todos os fabricantes, pessoal, eles dispõem de notas de fabricação. As notas de aplicação, como também aqui nesse caso notas de projeto, são excelentes fontes de estudo. Lá tem realmente coisas bem interessantes que vocês não vão encontrar nos livros textos.
Os livros textos da área de eletrônica são para te dar uma base, assim como a nossa disciplina é para dar uma base. Mas o aprofundamento eu acho que vocês conseguem bastante por meio de estudo de notas de aplicação. Um outro grande fabricante é a ST. É um fabricante europeu que também tem uma linha dedicada a amplificadores operacionais, também bastante especializada. Então você pensa às vezes que o amplificador operacional é só algo como o LM741, quando na verdade não é. Existem várias subespecializações, subnichos, que você pode encontrar o uso de amplificadores operacionais. Como por exemplo aqui, amplificadores operacionais de baixa potência ou baixo consumo, que são dispositivos que podem operar com muito baixo consumo. Hoje em dia, com a prevalecência de dispositivos portáteis, a questão do consumo é importante, porque com a bateria você tem que consumir cada vez menos. Okay? Ou ainda dispositivos em pacote ou encapsulamentos muito pequenos, por uma questão de necessidade de fabricação cada vez em espaços cada vez mais restritos. Quando eu vou começar um projeto, às vezes, em vez de ficar acompanhando cada site fabricante ou coisas assim, às vezes tem um pequeno fabricante que nem é tão conhecido, mas veio com uma ideia bem interessante, eu começo buscando pelos vendedores, em escala global. Um deles é a Mouser. No site da Mouser, você pode, por exemplo, no caso específico de amplificador operacional, mas isso vai também para outros dispositivos, você pode fazer uma busca por fabricante, pode fazer uma busca restringindo a tensão máxima de alimentação, ou ainda o número de amplificadores que você quer para encapsulamento. Então isso são coisas que te ajudam a buscar um amplificador que você busca. Por exemplo, você quer um amplificador operacional de baixa corrente polarização, menor que 0,1 picoampere, por exemplo, é só você fazer a escolha aqui. Então vocês têm aqui uma boa possibilidade de restringir a busca e se concentrar nos dispositivos que vocês precisam conforme a aplicação que vocês têm. Não é diferente o caso da Digikin, que tem aqui no seu site algo que é muito parecido, que é uma ferramenta de busca por dispositivos. Okay? E também você tem acesso, assim como no caso da Mouser, ao datasheet. A maior parte deles está com o datasheet disponível em formato PDF, o que facilita no primeiro momento a verificação se ele atende às suas demandas. Okay. Bom, aqui é o site da Newark. Eu ainda preciso verificar se eles continuam operando, porque eles tinham uma operação aqui no Brasil, se não me engano, mas deixaram. Mas de qualquer forma fica aqui como referência. Bom, vamos aqui olhar alguns amplificadores operacionais com os quais a gente trabalha. Um que eu cito nas aulas é o LM741. Não somente por ele ser um dispositivo bastante conhecido, mas porque para mim ele é uma excelente referência de imperfeição. Mas como assim? O que eu quero dizer com isso? Nos nossos cursos a gente viu aspectos tais como corrente de polarização, tensão de offset, e esses parâmetros eles têm forte impacto no funcionamento do amplificador, no circuito que você for projetar. E o LM741 é um dispositivo que, além de ser muito barato, esses parâmetros são em geral relativamente importantes em comparação a outros dispositivos que tem no mercado. Mas de certa forma eu vou usá-lo como referência para a gente olhar, por exemplo, o seu datasheet. Okay? Eu vou abrir o datasheet dele. Ok. Aqui o LM741. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver. Isso. Bom, ele está aqui no datasheet, tem uma descrição. Esse datasheet é da Texas. Okay. Esse dispositivo ele tem uma coisa interessante, ele tem dois pinos, que são os pinos 1 e o pino 5, que você pode acoplar
um pequeno tripote, um tripote, na verdade, para ajustar a tensão de offset. Sinceramente, não sei se hoje as pessoas usam muito essa função, já que tem outra forma de você fazer a compensação. Mas, de qualquer forma, ele tem essas entradas. Então, nós temos aqui no datasheet uma parte de valores máximos absolutos. Então, o LM741 você tem no seu nome, pode vir acrescido de uma letra, e essa letra acaba restringindo ou ampliando a faixa, por exemplo, de tensão de alimentação. Vocês podem ver aqui por diferentes valores. Ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, proteção contra curto-circuito na saída é contínua, ou seja, você não precisa se preocupar. Se você der um curto-circuito na saída, não é isso que vai queimar o amplificador operacional. Então, tem aqui alguns parâmetros. Por exemplo, tensão de offset na entrada, que seria o nosso VOS. Ele pode chegar até, tipicamente, no LM741, ele é 1 mV, mas pode chegar a 5 mV. Okay? Esse aqui seria a deriva dessa tensão de offset com a temperatura. Não é informado para alguns positivos. Esse aqui é o ajuste. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a corrente de offsets. Você pode ver que ela é relativamente pequena, a ordem de nanoampere. Enquanto que a corrente de polarização, você vê que aqui nesse caso específico desse dispositivo, que é muito imperfeito, ele pode ser muito maior que a corrente de offset. Então, aquela hipótese que a gente assume das correntes de polarização de duas entradas serem iguais, você não pode generalizar para o caso do LM741, e aí pode ficar difícil fazer compensação de corrente de polarização. A tensão de alimentação da entrada, se o operacional for alimentado, deixa eu ver aqui as características de alimentação, alimentado com mais ou menos 15 volts, a tensão de entrada pode ir de mais ou menos, pode ir de menos 12 a mais 12, mais ou menos 13 a mais 13. E o que acontece fora dessa faixa? Bom, o fabricante já não pode garantir o funcionamento do amplificador operacional na sua região linear. Esse aqui é o ganho do amplificador em grande sinal, ou seja, esse aqui é o que seria aquele parâmetro A0. O valor típico dele é 200 volts por milivolts, ou seja, 200 mil. Aqui a faixa de variação da tensão de saída. Não é dado para o LM741, mas para uma variante aqui. Isso eu acho que não está especificado aqui bem a tensão de alimentação. Que para mim não faz sentido ela ir de mais 16 a menos 16, já que está alimentado com mais ou menos 15. Está aqui. Quando a alimentação é mais ou menos 20, a tensão de saída, a depender da carga, vai de menos 16 a mais 16. Ou seja, você já tem uma faixa de 4 volts, tanto para a tensão positiva como negativa, para a liberdade. Então, esses valores aqui são aqueles parâmetros VL- e VL+ do amplificador. E isso para essa condição de alimentação. Tá? Então, quando você dá um curto-circuito na saída do operacional, a corrente máxima que ele consegue fornecer é 25 mA. Okay? Quer dizer que abaixo dessa corrente o amplificador operacional consegue fornecer. Só que para fins de projeto eu prefiro olhar para o valor mínimo. Ou seja, para todos os LM741 que o fabricante produzir, ele garante pelo menos 10 mA de corrente de saída. Okay? Isso vale para toda a faixa de temperatura do amplificador operacional. Aqui, esse aqui é a razão de rejeição para a tensão de alimentação. Esse aqui já é um parâmetro que a gente não viu. Um parâmetro que nós vimos foi o CMRR, que está aqui, no mínimo 70 dB para o LM741. A banda passante dele, que tipicamente é de 1,5 MHz. Isso você pode ver como sendo aquele parâmetro ômega-t. O slew rate, que é a taxa máxima de variação da saída, 0,5 volts por microsegundo. A corrente de alimentação, 1,7 mA,
você pode achar pouco isso aqui, mas para dispositivos alimentados a pilha ou bateria, isso pode rapidamente, em alguns poucos dias, acabar com a sua bateria. O potência de consumo está aqui colocada em miliwatts. Okay? Algumas características elétricas. Aqui a parte de resistência térmica, que é um parâmetro que diz em função da potência consumida, quanto é que vai ter uma relação com a temperatura final dentro do chip. Aqui o diagrama esquemático, nós já vimos rapidamente ele quando mostramos o amplificador operacional real. Nós temos aqui o capacitor C1, que é lá responsável por limitar a banda do amplificador operacional. Aqui a parte de saída com os componentes para proteção de excesso de corrente. Okay? E aqui o circuito de entrada utilizando o par diferencial. Okay? São esses dois transistores nessa configuração. Vamos lá. Aqui informações sobre encapsulamento. Então, são diferentes encapsulamentos, diferentes formas. Okay? Uma que nós comumente encontramos no mercado, pelo menos em laboratório, com os pinos expostos, é o PZIP. É um encapsulamento relativamente grande, que é esse aqui. Okay? Aqui outro encapsulamento também. Esse é um encapsulamento metálico. Eu acho que é o LM741C que utiliza esse encapsulamento. Permite a colocação do dissipador de calor. Esse aqui é o PDIP, na verdade. Acho que o primeiro lá que eu mostrei era o CDIP. Tudo bem? Bom, esse é o datasheet do LM741. Bom, um outro dispositivo comumente usado como amplificador operacional é o TL081. Eu vou rapidamente abrir o datasheet dele, mas o diagrama interno dele é assim. Okay? Ele já envolve transistor de efeito de campo na sua estrutura, na parte de entrada principalmente. Isso garante, isso daí uma característica interessante, que é baixa necessidade de corrente. A corrente de polarização na entrada é muito pequena. Okay? Então vamos ver rapidamente o seu datasheet. Vou só focar na questão da corrente de entrada. Esse aqui é um datasheet, já, na verdade, não só do TL081, mas da família de dispositivos que você tem encapsulamentos de 8 pinos para 1 ou 2 amplificadores operacionais, ou 2 canais, ou de 14 pinos para 4 amplificadores operacionais. Então, deixa eu ver aqui só as características. A tensão de offset não é muito melhor que o LM741, mas esse aqui. A corrente de polarização da ordem de picoampere. Okay? E a corrente de offset também da ordem de picoampere. Não é muito menor do que a corrente de polarização, a corrente de offset, mas essa relação acho que é melhor do que a gente tem no LM741. E mesmo assim está na ordem de picoampere, ou seja, o impacto das correntes de polarização na saída são muito menores. Você pode perceber que o ganho do amplificador operacional em malha aberta, seria o ganho a zero, ele está na mesma ordem do LM741. Okay. Deixa eu ver a parte de resposta de frequência. Banda passante. Frequência de transição 3 MHz, é um pouco já melhor que o do LM741. Então essas são características que vocês têm do TL081. Ele mostra aqui alguns circuitos proteste, dispositivo interno, fala sobre extensão harmônica total, ou seja, não é porque o dispositivo é linear que você tem realmente linearidade, a gente sabe que o ponto de operação é onde determina a linearidade. Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar
dispositivos semicondutores. Okay. Bom, eu vou me prolongar por aqui. O fabricante do TL081 ele dá exemplos de layout para a placa de circuito impresso. O que é interessante, às vezes você não se preocupa com isso, mas o layout da placa de circuito impresso determina, ele é importante para a minimização de perturbações. Aqui, por exemplo, para minimização de ruído na alimentação, se coloca um capacitor, mas não é qualquer capacitor. Ele sugere aqui um capacitor cerâmico. Por que não um capacitor eletrolítico? Geralmente os capacitores eletrolíticos eles têm uma impedância, uma indutância interna muito maior do que o de capacitor cerâmico. Pela sua própria construção, porque quem já viu um capacitor eletrolítico por dentro, ele é um material com o dielétrico fica enrolado, então essas dobras que ele faz internamente gera uma componente forte indutiva. Ok? Então, aqui, por exemplo, deixar as entradas mais longe possível da parte de alimentação, okay? O mais próximos possível do componente. E aqui, por exemplo, eles sugerem a realimentação da saída por baixo do próprio dispositivo, em vez de você passar por fora. Okay? Isso, naturalmente, é com o objetivo de diminuir perturbações. Uma especialização do amplificador proporcional é o comparador de tensão. Eu sei que nos nossos exemplos nós usamos um amplificador proporcional como comparador de tensão desde que ele fique em malha aberta. Mas na verdade quando você assume aquela composição, você está sujeito à faixa de alimentação VL-, VL+, para possíveis valores para saída. Já quando você precisa ter um controle maior disso, você pode utilizar um comparador de tensão mais especializado, como por exemplo o LM311, que na sua estrutura interna ele tem um amplificador proporcional em malha aberta, só que um transistor bipolar, a gente vai ver isso mais para frente, mas isso permite com que você controle com que a tensão de saída, com a ajuda de um resistor, ou up ou pull down, depende de como você colocar, que você determina essa faixa da saída. Por exemplo, ele pode estar sendo alimentado com menos 12 mais 12, 0,12, mas a saída ser 0 a 5 volts, por exemplo. Então isso você controla por meio desses componentes. Okay? E ele pode operar a partir de uma única fonte de alimentação de 5 volts. Outra coisa bem interessante, o tempo de resposta dele é muito rápido. O que você não obtém quando você, por exemplo, coloca um LM741 e usa ele como comparador de tensão. Você não vai ter esse tempo de resposta. Okay? Então, se você vai precisar de um comparador de tensão, em vez de utilizar um amplificador proporcional em malha aberta, é sempre sugerido você procurar um dispositivo especializado comparador de tensão. Aqui é um exemplo de uso nessa configuração aqui, por exemplo, a tensão de saída. Ela pode ir de menos VCC até mais VCC. Okay? Isso aqui já te garante não ficar restrito ao VL+, VL- do amplificador operacional. E aqui, mais uma vez, sugestão de layout que o fabricante te dá. O que pode haver aqui para a parte do menos VCC é que vai ter uma pequena queda de tensão aqui nesse transistor, mas geralmente é muito pequena. Então não deve afetar muito o resultado. Bom, alguns amplificadores operacionais especializados, esse é o OPA 357, ele é um amplificador operacional rail-to-rail, tanto para entrada como para saída. Isso quer dizer que tanto entrada como saída podem operar bem próximos da tensão de alimentação. Ou seja, o VL+, e o VL- são muito próximos do V+, e do V-, respectivamente. Esse circuito é completamente CMOS, ou seja, utilizado internamente transformadores de efeito de campo, e isso geralmente leva a uma grande redução do consumo de corrente por parte do amplificador. Okay? Além de
melhora na distorção harmônica por conta da resposta desse tipo de transistor. Então vocês podem perceber que é um dispositivo de banda passante muito maior que o LM741. Okay? Esse aqui é a frequência de transição. Ele é todo rail-to-rail. A corrente de saída pode ser ainda maior que 100 mA. Okay? Então, tem algumas características. Corrente de polarização 3 pF. Isso é corrente de polarização, não é corrente de offset. A corrente quiescente já seria a corrente para alimentação dele em torno de 5 mA, já não é tão baixa, então não é voltado para muito baixo consumo. Ele desliga automaticamente em função do excesso de temperatura. Eu acredito que pode... ele tem um pino de enable. Então ele tem um pino de habilitação. Então quando ele está desabilitado, deve ficar em shutdown, e aí a corrente quiescente cai para baixo de 6 microamperes. Que é uma característica bem interessante. Okay. Ou seja, pode ser já um dispositivo que pode ser usado em equipamentos portáteis, que sendo usado todo o tempo. Quer dizer, quando precisar realizar alguma medição, é só você habilitar a entrada enable que o dispositivo já passa a responder. Depois você fez a sua medição, você guarda essa informação, talvez em memória ou com um dispositivo microcontrolador. Outro dispositivo interessante é a família MCP 600, 601 e 604. São também rail-to-rail, só que o rail-to-rail é só para saída, ou seja, não é para entrada. Okay? Eles são fabricados pela Microchip, se não me engano. Então aqui algumas características técnicas dele. E eles são voltados realmente para baixa faixa de alimentação. Já a própria Microchip também tem a série 6000, que te dá dispositivos rail-to-rail de entrada para saída. Eles são relativamente baratos, eles não têm entrada de habilitação como a gente viu no caso do OPA, mas são dispositivos de boas características de resposta. Por exemplo, a corrente de alimentação típica é 100 microamperes, o que é muito bom para algumas aplicações. E ele pode ser alimentado a partir de 1,8 volts. Então você pode alimentá-lo com duas pilhas em série. E elas podem descarregar até 0,9 volts cada uma, que daria 1,8 volts total, que o dispositivo ainda manteria a sua condição plena de funcionamento. Aqui nós já temos um amplificador operacional de muito baixa corrente de polarização, que é na ordem de femtoampere. Então aqui a sua estrutura. Então você pode ver, ele é fabricado pela Analog Device, se não me engano, sim, eu acredito que sim. Então a corrente de polarização pode chegar em condições normais de temperatura a 25 graus Celsius a mais ou menos 20 femtoampere. Então é realmente um valor muito baixo. A corrente de offset também é muito baixa, 50 microvolts. E a banda passante dele, a frequência de transição é 2 MHz. Então, alguns exemplos de aplicações, vocês podem perceber que já são aplicações muito mais exigentes em relação à característica de precisão. Okay? Também um preço, conforme uma consulta feita em 2017 no site da GKey, corresponde a essa precisão também. Então, também dispositivos de precisão são mais caros. Bom, pessoal, esse é o LM675, é um amplificador operacional de potência, o que quer dizer que ele é capaz de suprir uma corrente de saída relativamente grande comparado ao amplificador operacional normal. Esse aqui é um exemplo de circuito em que você tem aqui a parte da alimentação. É um gerador de... Aqui nesse exemplo ele está sendo usado para gerar um terra virtual, ou seja, você tem uma alimentação que pode de 16 a 60 volts, um divisor resistivo aqui de valores iguais nas duas resistências, gera uma tensão aqui da metade dessa diferença potencial, e esse circuito aqui, o que ele faz? Ele gera o mesmo potencial aqui na saída. Então esse potencial aqui
nada mais é do que a metade, o meio caminho entre o V- e o V+. Por isso, se eu tomar esse ponto aqui com o meu terra, para o meu circuito analógico, nós vamos ter aqui V+ e V- como sendo uma fonte de alimentação simétrica. Não confundir esse GND aqui com esse GND aqui. Esse terra com esse símbolo com triângulo, ele é o terra desse primeiro circuito, que é do gerador de terra virtual. Enquanto que esse GND aqui passa a ser a referência de 0 volts, ou terra, do circuito que fizer uso desse potencial, dessa fonte de alimentação de V- a V+. Ok? Como ele é um amplificador operacional de potência, ele é capaz de suprir uma corrente bem maior que na saída. Não sei se é 1 A ou 2 amperes. Bom, vamos olhar no datasheet. Bom, esse é o datasheet do LM675. Deixa eu aqui ajustar a margem. Ele é capaz de suprir na sua saída 3 amperes de corrente. Então, tem proteção contra curto-circuitos. O circuito, o slew rate dele é razoável para ser um amplificador operacional de potência. E o tipo de aplicação em que ele se destina. Então, você pode ver aqui um exemplo como um amplificador no inversor. O que nós temos de diferente aqui é esse circuito. Esse circuito ele emula uma carga que, na verdade, é a seguinte. Quando nós temos baixa frequência aqui nessa saída, esse capacitor ele funciona como um curto-circuito, ou seja, a impedância dele é muito baixa. Então nós temos uma carga relativamente... contrário. Para frequências baixas, esse capacitor ele funciona próximo ao circuito aberto, ou seja, a impedância dele é muito alta. Em sendo muito alta, essa carga aqui para baixas frequências ela é pequena. Então não supre muita corrente e boa parte da corrente saída aqui vai para a carga final. Por outro lado, para aquelas componentes de frequência mais elevadas, aqui o capacitor passa a ter uma impedância bem menor. Então essas componentes de alta frequência passam a puxar mais corrente da saída do amplificador. Como ele limita aqui a corrente em 3 amperes, ele vai acabar limitando essas componentes de alta frequência, ou seja, reduz as componentes de alta frequência aqui, realimentadas no circuito amplificador. Okay? Então isso ajuda também na estabilização, na estabilidade do amplificador operacional, mesmo sendo de potência. Aqui o datasheet dele. Então o diagrama interno, você pode perceber que é bem mais complexo do que um diagrama do LM741, muito por essa preocupação com a estabilidade. E a parte de saída também é bem mais complexa, com a devida etapa de circuito de proteção. Aqui só para ver a entrada, bom, a entrada é por transistor bipolar, portanto, provavelmente a corrente de entrada, as correntes de polarização não são pequenas. Só para a gente confirmar isso aqui. Então, corrente de polarização, 2 microamperes. Okay. Então, a gente não pode usar resistores muito grandes aqui nessas malhas. E se fazer uso também da compensação de corrente de polarização. Bom, esse próximo componente é também um amplificador de operação de potência, o OPA 549, esse da Analog Device. Não é da Analog Device, é da Burr Brown, mas eu acredito que a Burr Brown foi adquirida pela Analog Device. Ele já é capaz de suprir 8 amperes de corrente de saída, a gente pode ver aqui. Aqui não há uma aparente preocupação com a questão da estabilidade, como a gente tem com outro amplificador operacional. Okay, então, mas a faixa de alimentação dele é relativamente ampla. Okay. Então esse tipo de dispositivo é usado para atuar como atuador linear em motores, por exemplo. Eu sei que o uso é cada vez mais restrito de sistema de chaveamento
de atuação analógica para motores, mas ela tem uma característica interessante, que é a questão da geração de distorção harmônica ou de perturbação eletromagnética para outros componentes. A atuação analógica, ela tem mau problema com a questão térmica, quer dizer, boa parte da energia desprendida com calor. Então isso quer dizer que são dispositivos que são menos eficientes do ponto de vista energético. Por outro lado, a questão de distorção harmônica, ou mesmo para amplificação de áudio de alta fidelidade, você pode fazer uso de um amplificador linear. Um outro tipo de amplificador, dispositivo que utiliza amplificador proporcional, é o INA-117, que ele é um amplificador diferencial, só que de alta tensão de modo comum. O que quer dizer isso? A gente sabe no amplificador operacional que as tensões das entradas de alimentação, as entradas do operacional, elas têm que estar perto da faixa de alimentação. Nesse dispositivo, vocês percebem esses resistores que praticamente eliminam a necessidade, que mantém ainda a possibilidade de você ter tensões baixas nas entradas do operacional, mas nesses pinos aqui, não, essas tensões podem ser relativamente elevadas. Então você pode utilizá-lo em situações em que você pode ter potenciais de mais ou menos 500 volts aqui nessas entradas, mesmo com o operacional ser alimentado com mais ou menos 10, 12 volts. Então esse aqui é um exemplo de uso comum, ok? Um exemplo básico. A ideia dos capacitores de tanto que tem baixa componente indutiva para filtrar a alimentação, ok? Então, esse circuito, tal como ele está, ele apresenta na saída uma diferença potencial que é V3 menos V2. Apenas uma diferença de tensão. Mesmo que o modo comum, ou seja, aqui você tenha a tensão média nos pinos 2 e 3, seja 200, 300, 400 volts. Um possível uso para isso aí na medição de corrente, em que você teria um braço de alta tensão, aqui, mais alta tensão, com um sensor shunt, que nada mais é que uma resistência, cuja diferença potencial sobre a resistência é proporcional à corrente. Então essa diferença potencial seria amplificada, apresentada na saída. Então essa diferença potencial aqui na saída é proporcional à corrente do circuito, mesmo que aqui possa ter 200 ou 300 volts. Bom, esse é o INA-145, é um amplificador de diferença com ganho programável, um PGA. Ele tem um ganho para ser programável de 1 até 1000. Então, como é que é essa programação do ganho? Esse ganho vai depender dos valores dessas resistências RG1 e RG2 que você escolhe aqui fora. O interessante é que geralmente amplificadores de diferença eles envolvem uma configuração de ganho que você precisaria mexer simultaneamente dois componentes, dois resistores. Isso não é feito nem com amplificadores de instrumentação e nem com amplificadores de ganho diferencial como esse daqui. Então você tem uma primeira etapa que te dá um ganho unitário para a diferença das tensões. Aqui uma variação, uma referência de tensão VRF que você pode colocar externamente. E que normalmente seria 0, mas pode ser qualquer outra tensão. E o ganho total que você vai colocar por meio desses dois componentes aqui. Aqui a gente observa uma resistência R5. Essa resistência R5 ela tem como propósito contribuir em parte com a compensação de corrente de polarização, quer dizer, a escolha dessas duas resistências RG1 e RG2 tem que levar em conta o valor de R5, mas também em função de alguma outra conexão que externa que você queira fazer um feedback, você já sabe que você pode contar com uma resistência R5 de 1% de precisão aqui. Então isso dá uma boa versatilidade. A pergunta que eu faço aqui é se você pode usar essa fórmula tal como está no manual. Eu sugiro que vocês analisem esse circuito e tentem verificar se a relação entrada-saída é realmente essa daqui. Ou que condição você deveria fazer
para que essa fórmula se aplique. Bom, esse aqui é um exemplo de uso do amplificador, dessa vez fazendo uso daquele pin 1 que seria chamado tensão de referência com realimentação. Ok? Vocês, com esse circuito, vocês conseguem aplicar um ganho com total com um ganho menor que 1, quer dizer, um ganho comum menor que 1, que não era possível com o circuito anterior. Aqui nessa configuração, do jeito que está aqui, o ganho aqui seria no mínimo 1, tá? Dessa relação de cá. Ok? Já com essa configuração você já consegue outra configuração de ganho. Temos também os chamados amplificadores inteiramente diferenciais. O que quer dizer isso? Comumente no amplificador proporcional você tem dois potenciais de entrada e uma saída que é proporcional à diferença da tensão entre as duas entradas. No amplificador completamente diferencial, nós temos, na verdade, duas saídas e que a diferença dessas saídas é sim proporcional à diferença da tensão de entradas. Então, eles são interessantes em configurações que você quer realmente amplificar pequenos sinais, diferenças, e deslocá-las e fazer com que a saída seja também uma referência proporcional a essa diferença de tensão, só que com um referencial de terra diferente, ou mesmo deslocado para cima ou para baixo, conforme o set você queira aplicar. Eles são muito comumente usados como circuitos de amplificação para a entrada de conversores analógicos digitais. Okay? Esse aqui é um exemplo de um amplificador desse tipo, uma configuração em que a tensão de saída, a tensão comum na saída, que seria a média das tensões das entradas, é dada por esse potencial VOCM que você aplica aqui. Então, é a diferença entre as duas saídas, Vout mais, Vout menos, que é proporcional à diferença das tensões das duas entradas, VP e VN. Ok? Então, esse é um amplificador inteiramente diferencial. E aqui tem as relações entre os parâmetros e o que chamamos, o que seria o beta 1 e beta 2, que são os fatores de realimentação, tanto da parte inversora como da parte não inversora. Vocês podem ter aqui uma fonte de referência que vocês podem consultar. Esse trabalho você pode baixar gratuitamente no site da Texas, ele não é pago. Então vocês podem confirmar essas equações. Bom, e o que nós temos mais como referências? Eu disponibilizo para os alunos várias notas de aplicação. Eu vou rapidamente mostrar uma delas, que é essa coletânea de circuitos com amplificadores operacionais, mas aqui tem vários outros. Essa nota de aplicação do Handbook of Operational Amplifier Applications, ele é muito completo, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Mas tem vários outros que eu separei para vocês consultarem como material de referência para estudo, mesmo para as provas. Bom, essa é uma nota de aplicação da Texas Instruments. Na verdade, essa nota de aplicação ela até mantém o mesmo nome da nota de aplicação original da antiga National Instruments. Que a National ela era um grande fabricante de dispositivos semicondutores e depois ela foi adquirida pela Texas. Então é uma nota de aplicação que eu considero muito relevante, porque tem vários circuitos para quem tiver interesse. Ok? Então aqui são alguns circuitos básicos, como a gente cobriu na disciplina, nas aulas até agora, para dar exemplo. Deixa um amplificador inversor, não inversor, e o amplificador de diferença, que em alguns momentos nós fizemos o uso dele. Tem várias outras configurações. Então vocês podem ver que o que não falta é criatividade para projetos de amplificadores. Aqui já são amplificadores, já são casos mais especializados, como o diferenciador. Okay? Um diferenciador, eu chamo de diferenciador prático pelo seguinte aspecto. Primeiro, porque teoricamente, para você obter um derivador, você precisa apenas de um capacitor aqui na entrada.
Só que a gente sabe que se você der um degrau aqui na entrada, o operacional não vai conseguir suprir a corrente necessária, que seria um impulso de corrente para carregar o capacitor e fazer esse potencial ficar zero. Então, esse é um circuito que isso não seria prático. Então, a gente coloca uma resistência para limitar essa corrente, que seria uma coisa mais prática, como também um circuito RC aqui paralelo para limitar a banda bastante, ou seja, não ficar um diferenciador que fique gerando oscilações de muita alta frequência. Então, você limita a banda do diferenciador, então isso acaba sendo o que a gente chama de diferenciador prático. Aqui um circuito integrador, um integrador com a chave usada para resetar a integral, se for necessário, por meio de uma resistência. Ok. Outros tipos de integrador, conversor corrente tensão, ou seja, essa tensão de saída é função dessa corrente na entrada. Então aqui é um exemplo que mostra que não necessariamente você precisa alimentar um amplificador operacional com uma alimentação simétrica, que é um exemplo que se pega uma referência de 10 volts que passa a ser a referência de zero desse circuito e o operacional é alimentado com zero. Então você acaba simulando uma tensão de referência acima de trabalho. Okay? Então são circuitos, isso aqui é um splitter, que é um divisor de tensão com um operacional para gerar que seria talvez um terra virtual. Ele faz referência a um dispositivo que é mais difícil de encontrar hoje em dia, o LM701, mas entende-se que para cada aplicação você vai escolher o amplificador operacional que melhor se aplica para as características de resposta em frequência, ou de impedância de entrada, de compensação com a polarização ou de precisão. Okay. Deixa eu ver aqui, que aqui tem uma coisa com transistores, eu não vou abordar. Então nós temos vários exemplos. Algumas vezes você tem que implementar uma amplificação em que você quer dar um ganho e você quer dar um offset, e esse offset ser ajustável. Então todos esses circuitos aqui você permite deslocar a tensão de saída com diferentes relações de entrada e saída, ok? Mas eles têm essa finalidade, esse daqui também. Essa parte de geração de sinal a gente não vai cobrir no curso porque não é uma disciplina de eletrônica mais avançada, mas são básicos para você fazer geradores de forma de onda. Aqui no caso um exemplo, gerador de onda sinusoidal. Outro gerador de onda sinusoidal. Esse aqui é um multivibrador, quer dizer, gera uma onda quadrada ou retangular na saída. Também osciladores, modulador de largura de pulso. Isso aqui é um oscilador sinusoidal também com controle automático de condição de oscilação. Porque uma das dificuldades que você tem para se fazer geradores de onda sinusoidal analógicos é justamente garantir que os polos do sistema fiquem exatamente em cima do eixo imaginário. Exemplos. Aqui são tensões de referência, para você gerar tensão de referência. Quer dizer, todos esses circuitos vocês não podem analisar ainda porque envolvem componentes que nós estudamos ainda, mas se você voltar a eles quando estudar a parte de outros, você não vai ter dificuldade de analisá-los. Fonte de corrente, aqui. Amplificador de instrumentação, que é um amplificador que se caracteriza pelo ganho ser determinado por esse... Não, esse aqui é o balance, que é a ajuste de tensão de offset. Aqui não, ele é apenas... O ganho é determinado, na verdade, nesse circuito aqui, é um amplificador diferencial com impedância infinita nas entradas. Só isso. Essa aqui já é uma configuração que permite ajuste do ganho. Esse aqui é um amplificador de instrumentação que permite um modo comum muito elevado. Ou seja, pode perceber que aqui nós temos uso de resistências para justamente permitir isso. Esse aqui já é um amplificador de instrumentação com a resistência R3
ela juntamente com a resistência R1, você tem uma dependência de R2, R6, R1, R3, você vai ter terminal ganha. Mas se você mexer unicamente em R1 ou R3, você consegue mexer no ganho mantendo R2 e R6 fixos. Outros exemplos. Isso aqui já são um circuito limitador de tensão, que a gente vai ver mais na frente com o diodo, detector de pico. Então são vários circuitos, tem uma diversidade muito grande a parte de filtros. Okay. Aqui é um circuito interessante que é um multiplicador de capacitância, quer dizer que, assim como nós já vimos um circuito que gera, simula uma resistência negativa, esse circuito aqui simula uma capacitância. Podem perceber que nós temos um elo de realimentação positivo, portanto, muita atenção, devemos atentar à questão da estabilidade. Okay? Tem que fazer uma análise de estabilidade para ver as condições de escolha desses componentes. Esse aqui é um filtro ativo passa alta. Esse aqui já começa a envolver a parte de amplificação, gerador de função não linear, monitor de corrente, deixa eu ver aqui, detetor de passagem por zero, mas envolve diodos. Ele chama rápido porque esses diodos estão aqui para impedir que a tensão de saída fique saturada. Porque o operacional contar com a tensão de saída saturada, ele tem dificuldade ele leva um pouco mais de tempo para sair da saturação quando vai mudar de estado. Okay. Aqui a parte optoeletrônica, mais na frente vai ver esse tipo de circuito, que é um amplificador para fotodiodos. Aqui voltando para a parte de circuitos não lineares, aqui é um conversor, na verdade um amplificador logarítmico. Okay? Com a parte de compensação de temperatura, que é uma das dificuldades do projeto de conversor logarítmico é a forte dependência da temperatura. Esse aqui é um extrator de raiz quadrada, ou seja, isso aqui faz uma raiz quadrada. Bom, como é que se pode fazer uma raiz quadrada? Aqui tem circuitos que envolvem tanto o logaritmo como o exponencial. A gente sabe que existem relações entre raiz quadrada e logaritmo e exponenciação. Então essa função vai estar implementada por meio da escolha dos valores desses componentes. Circuito que faz multiplicação ou divisão, mais uma vez o logaritmo. Isso porque o logaritmo da divisão é igual à subtração dos logaritmos, e esse resultado depois levado ao exponencial te permite obter a diferença entre duas tensões. Então existe uma relação direta entre a multiplicação de duas tensões ou a divisão de duas tensões e o uso de operações envolvendo exponenciação ou logaritmo e subtração e soma. Então isso é implementado para esse circuito. O gerador de função cúbica. Então tem várias coisas que vocês podem depois analisar. Como envolve transistores, vamos ter que esperar o assunto sobre transistores chegar. Tudo bem? Bom, isso é um exemplo de material que vocês podem estudar.